Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que prazer estar de volta com vocês neste domingo, 27 de setembro de 2020, para o nosso encontro dominical, para a nossa lição da nossa escola bíblica dominical, da nossa primeira igreja batista em Teresópolis. Nós estamos estudando a revista Esperança em Tempo de Quarentena e hoje nós chegamos à lição número 13. A última lição, desta revista. Então, hoje nós estamos encerrando os nossos estudos do terceiro trimestre do ano de 2020 e no próximo domingo estaremos aqui de volta com uma nova revista. A nova revista ainda não está disponibilizada no site da Convenção Batista Fluminense, mas cremos que na segunda ou terça-feira já deverá estar disponível lá. É só acessar Convenção Batista Fluminense e clicar em revista Palavra e Vida, tá bom? Então lá poderão encontrar com toda certeza na próxima semana a nossa revista para o estudo do primeiro domingo do quarto trimestre de 2020. A lição de hoje tem como título Certeza do Amanhã. É a lição número 13 e está baseada em Jeremias, capítulo 29, verso 11, que nos diz o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este é um versículo bastante conhecido e é com ele que nós vamos trabalhar hoje. Bom, este versículo, como nós lemos, está em Jeremias, no capítulo 29, verso 11. Vamos ver primeiro quem foi Jeremias, para que nós possamos entender o contexto em que ele fala este texto que está no seu livro, no capítulo 29, verso 11. Bom, Jeremias foi um profeta do Reino do Sul. Você sabe que tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul. E esses dois reinos surgiram em função de uma divisão no Reino de Israel, após a morte de Salomão, em que 10 tribos foram para o norte e ficaram ao sul 2 tribos, Judá e Benjamim. Bom, e Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Zacarias, Ageu e Malaquias, que foi o último profeta, que nós encontramos lá no Velho Testamento, embora o último profeta do Velho Testamento tenha sido João Batista, tá? Não nos esqueçamos disso. Mas vejamos lá, Jeremias, então, ele foi um profeta, tá? Que viveu o período do pré-exílio. Lembre-se que o povo de Judá foi levado, escravizado, para a Babilônia por Nabucodonosor. E Jeremias é um profeta que vive este período. Jeremias vive, então, o período pré-exílio e vive também o período exílio. E, por fim, Jeremias vai terminar a sua vida indo para o Egito e lá ele vai morrer. Bom, mas vamos lá. Bom, então Jeremias, tá? Ele exerceu o seu ministério durante o reinado do rei Josias, que foi um bom rei, que agradou ao Senhor. Depois vieram esses outros 4 reis que fizeram tudo que era mal diante do Senhor. E aí a gente vai entender por que o povo chega a essa situação de ser levado cativo para a Babilônia. Então Jeremias, ele vivenciou o reinado do rei Josias, do rei Jeoacás, do rei Jeoaquim, do rei Joaquim e, por fim, do rei Zedequias, que foi levado também, escravizado, para a Babilônia. Bom, então o que nós vemos? Nós vemos aí que Josias, ele reinou durante 31 anos, depois veio Jeoacás, que reinou por 3 meses apenas, depois veio Jeoaquim, ou Eliaquim, que reinou 11 anos, depois veio Joaquim, que reinou 3 meses, e por fim Zedequias, tá? Que reinou por 11 anos. E aí, por fim, Nabucodonosor o levou preso para a Babilônia, e isso foi durante a terceira invasão. Foi quando o templo foi destruído, tudo foi arrasado em Jerusalém, e boa parte da população foi levada para o cativeiro na Babilônia, mas lembre-se que ficaram alguns lá em Judá ainda, tá? Nem todos foram para a Babilônia. Bom,
Então, o que nós vemos é que houve, de fato, 3 invasões e na terceira invasão, Babilônia arrasou e acabou com tudo nesse período desses 4 últimos reis de Israel, excluindo aí Josias, né? Bom, vamos lá. Então, o que Jeremias vai nos dizer, como nós já lemos, no capítulo 29, verso 11? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar planos de dar-lhes esperança e um futuro. Bom, este texto de Jeremias, capítulo 29, verso 11, ele é bastante conhecido, tá? E o que nós vemos? Quantos já leram esse texto tomando como promessa para si próprios? Quantos, né? E isso é comum a gente ver. Quantos já o citaram para outros como palavras de encorajamento e conforto? Nós também já vimos muito isso. Quantas decisões tomadas baseadas nesse texto? Então, o que nós vamos ver hoje? Nós precisamos ver o contexto deste texto de Jeremias 29, 11. É muito perigoso quando a gente usa um versículo isolado, quando a gente usa o texto fora do seu contexto. Então, para que nós possamos entender melhor este texto de Jeremias 29, 11, nós precisamos ver esse contexto. E eu já adiantei alguma coisa quando eu digo ali que Jeremias viveu o período pré-exílio e viveu o período exílio, embora Jeremias não tenha ido para a Babilônia. Jeremias ficou em Judá, como eu disse, e por fim depois ele foi para o Egito e foi lá que ele morreu. Mas vamos ver o contexto então de Jeremias 29, 11. Olha lá. Para isso nós precisamos ler de Jeremias, do capítulo 29, verso 1, e depois do verso 4 até o verso 10. Diz assim: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Lembre-se que eu falei que Jeremias não foi para a Babilônia. Então diz lá: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Agora vamos lá ler do verso 4 até o 10. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Veja, quem deportou foi o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Isso é o que diz Jeremias no capítulo 29 até o verso 10. Lembre-se que o nosso texto é o verso 11, tá? Então vamos em frente. O que nós vemos? No contexto de Jeremias 29, nós vemos de uma maneira bem clara a manifestação da fidelidade de Deus.
Por que essa manifestação da fidelidade de Deus? Porque Deus tinha um plano com este povo, e este plano começa lá desde quando o Senhor mandou que Abraão saísse da sua terra. Então o Senhor vai tratar este povo, embora rebelde, embora exilado, o Senhor vai tratá-lo em função da sua fidelidade. Lembre-se que Deus é fiel. Então, veja só como começa então, por que Deus é fiel com este povo. Veja lá o que está escrito em Gênesis 22, no verso 17 a 19. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos e, por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Becerba, onde passou a viver. Veja, o Senhor diz que todos os povos da terra seriam abençoados, tá? Porque Abraão havia obedecido. Então Deus, embora estivesse castigando este povo, porque este povo viveu um caminho totalmente diferente dos preceitos que o Senhor lhe havia dado, tá? Os reis foram todos rebeldes, então o Senhor está punindo este povo, mas o Senhor não vai deixar que este povo seja eliminado, porque este povo é descendência de Abraão, e o Senhor tem um plano por meio deste povo descendente de Abraão, que é abençoar todos os povos da terra. E nós vamos ver como todos os povos da terra serão abençoados. Nós temos que ver aí que isto faz parte do plano de salvação do Senhor, para que trouxesse um tempo devido, como o apóstolo Paulo diz, na plenitude do tempo, o Senhor Jesus Cristo. Aí veja lá, o apóstolo Paulo vai escrever em Romanos, no capítulo 9, do verso 4 a 7, o seguinte, se referindo ao povo de Israel: deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Veja, deles se traça a linhagem humana de Cristo. É por isso que Jeremias vai dizer, diz o Senhor, eu sei os planos que eu tenho para vocês. Por quê? Por meio deste povo é que surgiria o Senhor Jesus Cristo. Então, prosseguindo, Paulo diz, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Então, vejamos. Então, o que acontecia com este povo que estava cativo na Babilônia? Este povo não tinha alegria, este povo estava lá desanimado, desencorajado, triste, porque para eles, o único lugar em que Deus se fazia presente e o único lugar em que se podia adorar a Deus era lá em Jerusalém, no templo. E qual era a situação da época? Jerusalém havia sido destruído, o templo havia sido jogado ao chão, derrubado, totalmente destruído também. Então, este povo não tinha alegria. Veja lá o que o salmista nos fala no Salmo 137, do verso 1 a 9, com relação ao povo que estava lá na Babilônia. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores, ou seja, ali aqueles que nos escravizavam, pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião, aquelas canções que você cantava ao Deus de vocês. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Para eles, o único lugar era Jerusalém. Jerusalém estava arrasada. Então, prosseguindo.
que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e o despedaçar contra a rocha. Então veja que o povo lá na Babilônia não tinha alegria alguma. Eles não tinham prazer em louvar o Senhor. Então Jeremias, orientado pelo Senhor, lhes manda esta carta que nós encontramos no capítulo 29 do livro de Jeremias. Então, no livro de Jeremias, pode-se ver de maneira bem clara a manifestação da graça de Deus com este povo. Ao povo que estava no exílio, então Jeremias enviou uma carta dizendo que Deus não o havia esquecido. Veja, Deus estava disciplinando o seu povo e Deus disciplina aquele que lhe ama. E Deus tinha um plano com este povo e Deus amava este povo. Então, o que estava acontecendo em meio a este povo lá? Havia um profeta, e este era um falso profeta, melhor dizendo, Ananias, que lhe dizia ao povo que o exílio não seria longo, seria coisa muito rápida. Isso ia passar muito rápido, mas aí o Senhor manda Jeremias escrever esta carta. Mas veja lá, em Jeremias, do capítulo 29, versos 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Aliás, uma grande luta de Jeremias teve com esse povo de Judá antes do exílio foi que havia falsos profetas e Jeremias sofreu muito por causa desses falsos profetas, porque esses falsos profetas diziam ao povo o que o povo queria ouvir. Esse povo estava em rebeldia. Então, quando Jeremias chegava dizendo que o Senhor ia punir esse povo, que o Senhor castigaria este povo, que o Senhor deportaria este povo, eles não gostavam dessa mensagem. Aí vinham aqueles falsos profetas falando aquilo que o povo esperava ouvir, trazendo uma mensagem de água com açúcar. Algo parecido com o que nós vemos hoje em dia aí, porque há muitos que não gostam de ouvir a real palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos diz. Então, a carta de Jeremias, ela foi escrita em torno de 2 anos depois que o povo chegou à Babilônia. E o que o Senhor diz nesta carta? Olha, o povo deveria ter vida normal lá no cativeiro. Não fiquem desanimados, toquem a vida de vocês e vão vivendo normalmente aí, tá? Porque vocês vão ficar um bom tempo aí. Aí, o que o Senhor diz para ele? Olha, construam casas, anime-se, casem-se, deem suas filhas em casamento, casem seus filhos para que vocês cresçam aí, tenham a vida normal, construam, casem-se, formem famílias, tá? E procurem a paz e o bem-estar da cidade. Vocês estão aí escravizados, estão tristes, mas levem a vida normal, construem casa e procurem a paz e o bem-estar da cidade. Porque se a cidade estiver em paz, se a cidade estiver bem, vocês também estarão bem. O povo ficaria 70 anos na Babilônia e o Senhor diz para ele: olha, e além disso, orem por esta cidade onde vocês estão habitando. Tá? Porque o tempo de vocês aí não vão ser 2 anos apenas, não vai ser um período muito curto como esse falso profeta está falando para vocês, não. Vocês vão ficar 70 anos aí na Babilônia. Eu preciso tratar vocês. Vocês precisam passar por essa terapia que eu estou fazendo vocês passarem, porque vocês são escolhidos meus e é por isso que eu estou tratando vocês desta maneira. Então Jeremias, no capítulo 29, verso 10, diz lá: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei
a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar, de volta para Judá, de volta para Jerusalém. Aí, a vida, então, deveria continuar normalmente. Eles deveriam tocar a vida. Tá? Aí, veja lá, capítulo 5, verso 7, de 29 de Jeremias: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, cultivem, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Aí, olha que interessante que o Senhor diz para eles lá no lugar onde eles estavam escravizados: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, o Senhor queria abençoar aquele povo naquele lugar, mas aquele povo tinha que buscar e orar ao Senhor em favor daquele lugar. É algo semelhante como nós vivemos hoje. Nós devemos orar pelo lugar em que nós habitamos, pela cidade em que nós habitamos, pelo município, pelo estado, pelo país onde o Senhor nos reservou para, que o Senhor nos reservou para nascer aqui. Então nós temos que orar, porque a prosperidade do nosso país vai ser a nossa felicidade. Isso vai nos ajudar também, vai nos abençoar. Mas prossigamos lá. Prosperar, dar esperança e um futuro. Era isso que o Senhor dizia. A mensagem, na realidade, é a restauração de um relacionamento santo entre Deus e o seu povo. Deus queria restaurar este relacionamento, que aquele povo, na impiedade, vivendo uma vida ímpia, havia se esquecido dele. Aí, meu irmão, o que Deus queria com este povo era relacionamento diário, renovado pela oração e aderência à palavra do Senhor. E este povo houvera sido deportado justamente porque não estava tendo um relacionamento sincero com o Senhor. Então o Senhor leva este povo para o cativeiro, para a Babilônia, para ensinar, para trazê-lo à comunhão, porque o Senhor queria um relacionamento diário, renovado pela oração e aderência à palavra. E é algo semelhante que o Senhor deseja de nós, um relacionamento diário, uma vida renovada pela oração diária e uma vida de aderência à palavra de Deus nas nossas vidas. Então, agora, uma coisa interessante é que quando o Senhor está falando lá em Jeremias, no capítulo 29, verso 11, o Senhor não está se dirigindo a uma pessoa só, o Senhor está se dirigindo ao povo como um todo. E como é comum nós vermos pessoas tirarem este texto de Jeremias, do capítulo 29, verso 11, e usá-lo somente para uma pessoa. É isso que eu digo, está usando o texto fora do seu contexto. E é por isso que eu estou aqui tentando mostrar qual era o contexto deste povo. Aí o Senhor também vai falar com este povo, como eu já disse, a importância da oração, porque era necessário que esse povo dialogasse com o Senhor. Aí o Senhor vai dizer lá, e continuando em Jeremias, no capítulo 29, nos versos 12 e 13, o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De todo o coração significa inteireza de coração. E este povo não tinha inteireza de coração para com o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Judá. Então, ao fim de 70 anos, então, quando o Senhor diz que este povo buscaria de todo o coração, o remanescente buscaria o Senhor. Nós vemos lá então em Jeremias, voltando lá para o capítulo 29, de 10 a 14, diz: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu, agora veja só, agora veja a promessa de 29:11, que as pessoas tiram o versículo do seu contexto, tá, para usá-lo para levar mensagem para um irmão de maneira separada. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês.
Diz o Senhor, plano de trazê-lo, de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Eu vou tirar vocês daí e vou trazê-los para cá de volta para ajudar. Então, depois que eu trouxer vocês, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, de toda a inteireza de coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor em Jeremias, no capítulo 29, de 10 a 14. Bom, o que acontece então? Acontece que este povo que foi levado cativo de Judá para a Babilônia, como eles iam ficar lá 70 anos, então a maioria daqueles que foram deportados para a Babilônia não veriam o cumprimento da profecia do retorno. Por quê? Eles, vivendo 70 anos lá na Babilônia, muitos deles morreriam lá na Babilônia e não voltariam mais para Judá. Eis aí a razão pela qual o Senhor diz: casem-se, prosperem, deem suas filhas em casamento, tenham filhos e filhas, porque eu preciso que este povo continue gerando descendência, porque eu tenho um plano com vocês. Mas vocês vão ficar 70 anos. Quer dizer que muitos deles não voltaram à terra de Judá e morreram lá no cativeiro. Então, somente os descendentes é que experimentariam a promessa de Deus. Então, muitos nasceram no cativeiro, e esses que nasceram no cativeiro conheceram o Senhor porque seus pais lhes ensinou a fé no Senhor e mostrou-lhes os feitos que o Senhor havia feito desde a promessa de Abraão, quando o Senhor forma aquele povo e vai para o Egito, o povo é escravizado, depois sai caminhando pelo deserto até chegar à terra prometida. Então, esses que nasceram lá na Babilônia é que voltariam, tá? Para que esta promessa que o Senhor tinha com eles, como povo, pudesse seguir em frente. Então, somente os descendentes experimentariam a promessa de Deus. Deus havia uma promessa a Abraão e ela seria cumprida. Deus, como disse, nesse processo todo, o que nós vemos é a fidelidade de Deus. Então, este povo que estava lá no cativeiro, o que o Senhor está dizendo para eles é o seguinte: olha, vocês têm uma certeza do amanhã, que é o título da nossa lição hoje. Deus havia feito uma promessa a Abraão e ela seria cumprida. E nós podemos ver isso lá em Mateus, no capítulo 1, verso 17, que trata da genealogia de Jesus. Lá no verso 17 diz: assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até Cristo. Veja aí como o Senhor vai passando por gerações e gerações, e este povo que foi cativo volta para que o Senhor pudesse cumprir a sua grande promessa, que era de trazer o seu Filho ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, este sim, que nos livraria definitivamente do cativeiro. Então Deus tinha um plano para aquele povo. Eu tenho plano com vocês, plano de abençoar vocês, plano de não lhes causar dano algum. Eu tenho promessas especiais para você, porque também por meio de Cristo eu vou trazer esperança, porque por meio de Cristo eu vou trazer libertação para aqueles que estiverem escravizados do pecado. É por meio de Cristo que eu vou libertar a todos. A todos. Então, o que o Senhor quer nos dar como exemplo é justamente isso. Olha, o povo estava escravizado, mas eu tenho um plano, e esse povo vai voltar, e por meio deste povo eu vou trazer o Messias que vai libertar o mundo da escravidão. Todo aquele que receber, aquele que será o descendente de Abraão, o descendente de Davi, que é Jesus Cristo, o Senhor, estes estarão livres da escravidão para sempre. Então, o Senhor tinha um plano com aquele povo, e o Senhor tem um plano conosco, que somos povo do Senhor.
Então, é isso que Mateus nos mostra. Então, assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, que é o Messias. Então, Deus, por meio de Abraão, deu-nos a certeza do amanhã, deu-nos a certeza da libertação. O Senhor disse para aquele povo: vocês clamarão a mim, vocês orarão a mim, e eu os ouvirei, e eu me deixarei ser achado por vocês. Por meio de Cristo, o Senhor nos ouve, por meio de Cristo as nossas orações são respondidas, e por meio de Cristo, que nos revelou o Pai, o Senhor se deixou ser achado por nós. Então veja como o Senhor foi trabalhando ao longo da história para que tudo pudesse se cumprir por meio deste povo, que o Senhor tinha um plano com eles. Então veja lá. Então, lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 1 a 3, então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, veja lá, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus não eliminaria o seu povo apesar de toda a rebeldia. Deus o leva para o cativeiro, como também as tribos do norte foram levadas cativo o rei da Síria, né? O Senhor estava trabalhando com este povo, porque por meio deste povo todos nós seríamos abençoados, e isso se concretiza em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, em Isaías, verso 11, verso 1, diz o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Surge Davi, e o Senhor disse que o trono de Davi jamais ficaria vazio. Eis aí a promessa do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá em Atos, no capítulo 2, verso 29 e 30, né, Pedro, no seu discurso, diz: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Por isso que o Senhor traz o seu povo de volta lá da Babilônia para ajudar. Deus tinha um plano para o seu povo, mas eles tinham que estar alerta, pois havia os enganadores, havia lá os falsos profetas, né? Veja lá, voltando para Jeremias, capítulo 29, versos 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Aí, a certeza do amanhã, meu irmão, e que nós temos essa certeza do amanhã também, ela não pode ser abalada por falsas promessas. Eis aí a razão para nós termos cuidado, porque podem e vão surgir entre nós falsos profetas com mensagens água com açúcar, mensagem que não tem nada de embasamento bíblico, mensagem que não tem fundo teológico algum. Aí nós vemos o grande exemplo lá dos bereanos. Paulo, quando chegou em Tessalônica, tudo que ele foi pregando, o povo de Tessalônica foi aceitando. Já quando chegou em Bereia, os bereanos, quando Paulo pregava, os bereanos depois iam conferir na Bíblia. Qual era a Bíblia da época? Era o Novo Testamento, não havia ainda escrito o Novo Testamento, era o Velho Testamento, o Novo Testamento ainda não estava escrito. Então, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo.
Nós temos que fazer hoje em dia a mesma coisa. Nós temos uma certeza do amanhã, mas vão surgir aí falsos profetas, falsos líderes, enganando, trazendo mensagens que não tem nada a ver com as promessas que o Senhor tem para nós. Deus tinha um plano com aquele povo e Deus tem um plano com o seu povo, que é a igreja. Então, veja lá, em Números, no capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você já viu isso alguma vez, meu irmão? O Senhor nunca falhou. Eis aí a razão pelo o Senhor em lidar com este povo, a manifestação da fidelidade de Deus é sempre presente. Estamos passando hoje em dia por momentos difíceis, mas temos a promessa da presença do Senhor sempre conosco. E era isso que o Senhor estava falando para aquele povo: olha, vocês estão escravizados aí, mas tenham esperança, existe um amanhã para vocês. Mas enquanto não chega, trabalhem, prosperem, tenham filhos, casem, plantem, cultivem, vivam a vida normalmente. Então, nesses momentos difíceis, e a nossa revista está lidando com esperança em tempo de quarentena, o Senhor quer nos dizer o seguinte: olha, não percam esperança. Eu nunca falhei com vocês e não vou deixá-los sozinhos agora. Em Salmo 145, no verso 17 e 18, diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. E era isso que o Senhor estava querendo que aquele povo fizesse. E o Senhor diz: vocês orarão a mim e eu me deixarei ser achado por vocês. E para nós, como igreja, o Senhor se deixou ser achado por nós por meio de Jesus Cristo. E Ele é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Salmo 145, versos 17 e 18. Aí voltando lá para Jeremias, no capítulo 29, que é onde nós estamos baseados hoje como estudo, nos versos 12 e 13 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nos momentos difíceis, o que a palavra de Deus quer nos dar com este exemplo de Jeremias, capítulo 29, diz o seguinte: mantenha a fé, mantenha a esperança na certeza do amanhã, buscando o Senhor de todo o coração. Não pegue esse texto fora do seu contexto, mas veja o exemplo como eu fui fiel nas promessas que eu fiz a este povo, e nesses momentos difíceis de pandemia, de quarentena, de desemprego, de lutas, de luto, né? Então mantenha a fé, mantenha a esperança na certeza do amanhã. Há algo melhor para vocês, isso vai passar, mas enquanto vocês estão vivendo, trabalhem, casem, vivam normalmente, mas não esqueçam da oração, de me louvar, de me buscar. Aquele povo estava numa terra estranha e o Senhor estava dizendo para eles o seguinte: continuem, me busquem, me louvem, me adorem, eu estou com vocês, eu tenho plano com vocês. Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai dizer entre os versos 11 e 13 o seguinte: nunca lhes falte o zelo. Era isso que havia faltado àquele povo e por isso o Senhor deportara. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegre-se na esperança, alegre-se na certeza do amanhã. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. É isso que o Senhor está falando conosco, nós que temos certeza do amanhã. Veja lá, o Senhor havia feito uma promessa ao povo de Judá.
né? E em Cristo nós somos povo de Deus, porque foi por meio deste povo, por meio da fidelidade do Senhor com este povo, por meio do plano do Senhor com este povo, por meio do intento de abençoar este povo, de fazê-lo profícuo, o Senhor nos trouxe o Senhor Jesus Cristo. E por meio de Cristo, nós também nos tornamos povo de Deus, nos tornamos igreja de Cristo. Então nós somos o povo de Deus. E aí vejamos o que o Senhor tem para nós. Pedro vai dizer o seguinte, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Aquele povo estava vivendo um momento de trevas, mas o Senhor diz para eles, olha, esse momento de trevas vai passar e eu trarei vocês de volta para cá. E o Senhor Jesus também nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz, porque em Cristo nós nos tornamos povo de Deus e o Senhor tem planos para nós como povo de Deus. Então, veja só, em Cristo, aquele povo tinha uma grande promessa. O Senhor os traria de volta, o Senhor o traria de volta lá da Babilônia. E em Cristo, nós também temos uma grande promessa. Nós estamos vivendo aqui neste mundo, tá? Nós estamos vivendo aqui neste mundo e é onde nós devemos ter a nossa vida normal, devemos sim orar, devemos casar, devemos trabalhar, devemos orar pela prosperidade do nosso país, devemos, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade do nosso país, a nossa paz como cidadão depende da paz do nosso país, e aí, como aquele povo tinha uma grande promessa, nós também temos uma grande promessa em Cristo. O Senhor havia prometido àquele povo que o traria de volta. Aí o Senhor Jesus Cristo nos faz uma grande promessa que nós encontramos em João, no capítulo 14, do verso 1 ao 4, que é isto que nos dá a certeza do amanhã. Veja só. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Outras versões dizem, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Mas aí o Senhor Jesus prosseguiu e diz, vou preparar-lhes lugar. Vocês vão ficar por aí algum tempo. Tá? Mas vocês vão sair daí. Era assim que o Senhor estava falando com o povo de Judá no cativeiro. Vou preparar-lhes lugar e vou tirar vocês daí. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Esta é a nossa grande razão da certeza do amanhã. O Senhor tinha um amanhã para aquele povo, eles voltariam para Jerusalém, eles voltariam lá para onde estava o templo, e o templo foi reconstruído, e para eles era lá que o Senhor habitava. E hoje, vivendo no tempo da graça, nós temos essa grande certeza de que um dia nós estaremos livres totalmente deste mundo e estaremos para sempre com o Senhor, porque Ele foi nos preparar aposentos, Ele foi nos preparar lugar e virá para nos levar para que nós estejamos com Ele onde Ele estiver, e nós estaremos com Ele para sempre. Então, Deus tem um propósito para o seu povo e nós somos o povo do Senhor. Eis então a razão, meu irmão, que nós temos esse grande hino, que é o hino 137 do Inário para o Culto Cristão, que esse hino ele fala da certeza do amanhã que nós temos em Cristo. Nós somos povo do Senhor. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Agora veja só a certeza do amanhã, resumida, sintetizada no estribilho, no coro deste hino. Porque vivo está, o amanhã enfrento. Sim, vivo está, não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena. Cristo vivo está, a vida vale a pena. E enquanto você está vivendo aqui, trabalhe, prospere, ore, case, dê seus filhos em casamento, cresçam.
Que belo é um nenenzinho. Veja aí a alegria de casar e ter filhos. A vida tem que ser tocada normalmente, porque nós temos uma certeza do amanhã. Que belo é um nenenzinho e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um futuro, de um feliz futuro. Cristo vivo está. Esta é a maior certeza do nosso amanhã, do nosso dia a dia, do nosso futuro. Aí, se referindo ao amanhã, este hino vai dizer na sua última estrofe: um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor. Morrer para mim será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador. Há certeza maior do que esta, meu irmão, minha irmã? É isto que o Senhor nos diz. E enquanto este dia não chega, vivamos na presença do Senhor com inteireza de coração. Vivamos a vida normalmente de uma maneira que agrade a Deus. Trabalhemos, casemos, devemos trabalhar, vamos melhorar, devemos casar, devemos trabalhar, devemos prosperar, devemos investir na nossa vida, nos nossos estudos, na nossa profissão, devemos investir no nosso ministério, porque o Senhor tem um plano com cada um de nós. E o plano desenvolvido em cada um de nós vai fazer com que todo este povo que tem essa certeza no Senhor, com todo este povo, seja abençoado, porque nós devemos ser bênçãos na vida um dos outros. É isso que a palavra de Deus nos diz neste domingo, nesta manhã de 27 de setembro de 2020. E meu irmão, que o irmão, que a irmã tenham uma semana muito abençoada e que o irmão e a irmã tenham os olhos sempre fitos no Senhor e que nunca se esqueça, nós temos a certeza do amanhã, porque Ele vive e porque nós somos povo do Senhor e porque Ele está conosco e porque Ele é fiel. O Senhor foi fiel com aquele povo de Israel, com o povo de Judá, e nós, como igreja de Cristo, como povo de Cristo, o Senhor é fiel conosco e nós devemos a Ele fidelidade, porque Ele não falha. Então, meu irmão, fique na paz do Senhor. Um grande abraço para vocês todos. Tenha uma semana muito abençoada e até o próximo domingo, quando estaremos de volta aqui com a lição número 1 do quarto trimestre de 2020. E até lá, um grande abraço e que Deus os abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.